Bom, meus amigos e amigas, nesse nosso bate-papo de hoje, eu vou conversar um pouquinho, bate-papo sobre economia, né? Eu vou conversar um pouquinho sobre Banco Central independente, mas relacionando isso a uma notícia que saiu há 2, 3 dias atrás, sobre um áudio que foi vazado de um banqueiro aqui no Brasil, André Esteves, um cara famoso, né, do BTG Pactual, em que, através do áudio, ele numa reunião com investidores, ele demonstra o poder que ele tem sobre a Câmara de Deputados, né? Sobre os deputados, principalmente ele cita o Arthur Lira, o presidente da Câmara, mas principalmente sobre o Banco Central, porque o nosso Banco Central, porque ele comenta que o nosso presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, teria ligado para ele alguns dias antes pedindo informação, pedindo conselho, né? A respeito da taxa básica de juros, que é controlada pelo Banco Central, a Selic e tal, né? Isso vazou, saiu na imprensa e tudo mais. Bom, eu sou baiano e aqui na Bahia existe uma frase antiga de um governador baiano dos anos 50, portanto já falecido, Otávio Mangabeira, que ele dizia assim: pense numa coisa absurda, na Bahia tem precedente, né? Pense numa coisa absurda, na Bahia tem precedente. Parece que o Brasil, além de tudo que a gente tem vivido, né, virou também uma Bahia dos anos 50, né? Porque o que aconteceu é um absurdo. Um presidente do Banco Central ligar para um banqueiro para pedir conselho sobre a taxa de juros. Entendam, pode ter sido qualquer banqueiro, não interessa que tenha sido um ou outro. Existem os canais formais de coleta de informações do Banco Central, notadamente o Boletim Focus, em que o Banco Central pega a informação do sistema bancário, né? O que é que o pessoal dos bancos acha e tal. Existe esse caminho. Portanto, eu acho, na minha opinião, né, posso estar errado, né, que é um absurdo o presidente do Banco Central pedir opinião, pedir conselho, faço isso, faço aquilo. O banqueiro vai querer taxa alta. O banqueiro vai querer sempre taxa alta, eternamente taxa alta, né? Mas enfim, mais alta. Mas enfim, isso tem a ver com a independência do Banco Central. O tema independência do Banco Central é um tema polêmico, já deu muita polêmica em 2010 na campanha eleitoral, na disputa entre Dilma e Serra. Houve polêmica. 2014 houve polêmica entre Dilma e Marina Silva. Também teve muita polêmica. Hoje não está tão polemizável assim, porque em fevereiro desse ano, 2021, o Congresso aprovou uma lei que estava já há muito tempo lá em discussão no Congresso, que deu, né, a independência ao Banco Central brasileiro. Então, já foi, né? Somos independentes. O que a gente precisa discutir é como é que isso funciona na prática, né? Apesar da polêmica, eu acho que não é tanta polêmica assim, vou dar minha opinião. Bom, o que é a independência do Banco Central? É muito simples. Um Banco Central que não seja independente, aliás, essa é a tese dos economistas que defendem a independência, tá? Aqueles que defendem a independência normalmente são mais aliados à direita, né? Ao liberalismo, ao neoliberalismo, ao mercado financeiro, etc., né? Normalmente. Esse pessoal que defende a independência diz assim: o Banco Central que não é independente é mais frouxo para combater a inflação. É mais fraco para combater a inflação, porque no combate da inflação, notadamente inflação de demanda, quando a economia está muito aquecida, o Banco Central precisa agir através de instrumentos para esfriar a economia, significa aumentar o desemprego, né? Ninguém do Banco Central vai dizer que está fazendo a política para aumentar o desemprego, é óbvio, ninguém vai falar, mas vai dizer que estamos fazendo a política para conter a demanda. Conter a demanda é aumentar o desemprego. Conter demanda é aumentar o desemprego. Mas para quê? Para esfriar o ritmo da economia, para controlar os preços. É o papel do Banco Central. Paciência, né? Inclusive, tem um livro de Alan Greenspan, né? Alan Greenspan foi presidente do Banco Central americano por 18 anos, o Banco Central lá é independente, né? E ele foi por 18 anos, ele escreveu um livro interessante, né? Que é A Era da Turbulência, quando ele saiu do Banco Central. Tem uma frase muito interessante que ele diz assim: o Banco Central é igual aquele garçom insuportável que na hora que a festa está pegando fogo, ele esconde a bebida e diz que a bebida acabou. Ou seja, o papel do Banco Central é esfriar a economia no momento de forte euforia para controlar os preços, numa inflação de demanda. Aliás, ponto, né, parênteses, que não é a inflação que a gente vive hoje. Mas tudo bem. Quem defende a independência diz o Banco Central não independente é mais frouxo, porque os presidentes e diretores do Banco Central, na hora de fazer uma política mais dura, vão sofrer tanta pressão da sociedade por causa do desemprego que podem perder o emprego. A posição deles lá, né? Então, no Banco Central independente, a diferença na independência é que existe uma lei que blinda os cargos de presidente e diretores do Banco Central através de um mandato em termos de tempo. O sujeito entrou lá, não pode ser demitido. Não pode ser demitido, porque ele está cumprindo o mandato. Ele vai fazer a política que ele acha que deve fazer, como
Banco Central, e não pode ser demitido por pressão política. Ah, então esse banco seria mais forte, mais agressivo, mais duro, mais eficiente, mais efetivo no combate à inflação. O Banco Central precisaria ser independente para ficar livre de pressões políticas. É como se o Banco Central virasse uma ANAC, né? Uma Anatel, né? Mais ou menos assim, né? Uma agência reguladora, né? Em que presidentes e diretores são do governo, óbvio, fazem gestão governamental, mas não são alvo de pressão política efetiva, né? Por mais pressão que haja, eles não podem ser demitidos. Então, a independência do Banco Central é isso. É uma lei que garante, né, um mandato eterno de tempo. Veja, por que eu acho que não é tão polêmico assim? Eu vou citar um caso, e eu acho que é sempre importante a gente visitar a história, né? História é sempre uma fonte de informação muito interessante, pena que muita gente, até pela atribulação da vida nossa, a gente não estuda tanto história. Mas veja, no governo Lula, os 2 mandatos do governo Lula, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central nosso, entrou com Lula, saiu com Lula. Meirelles ficou 8 anos no governo, foi o presidente do Banco Central mais longevo na história do Brasil, entrou com Lula e saiu com Lula. Naquele momento, os bancos, FMI, Comunidade Internacional, os bancos aqui, estavam morrendo de medo de Lula, né? Lula vai tocar fogo na dívida, vai dar calote na dívida, dívida interna, dívida externa, etc. É irresponsável, aquela coisa toda. Foi o que Lula fez. Lula pegou Meirelles, convidou Meirelles. Meirelles, ele já estava aposentado, já tinha sido eleito, inclusive, deputado federal pelo PSDB de Goiás, né? Isso tinha acontecido, né? Mas porque ele estava aposentado, mas ele passou boa parte da vida dele trabalhando no Banco de Boston. Ele foi vice-presidente, em determinados momentos foi presidente do Banco de Boston, em Nova York. Portanto, ele tinha trânsito internacional, tinha trânsito com a comunidade bancária americana, o FMI, né? Tesouro americano, etc, etc. Portanto, era uma pessoa muito respeitada pelos bancos. E Lula fez, bancos, não tenham medo de mim, né? Porque quem está aqui na cadeira de banqueiro do Banco Central é Henrique Meirelles, um cara que é da sua galera, né? Ou seja, não precisam ter medo da gestão Lula, porque eu estou colocando uma pessoa extremamente crível, responsável do Banco Central, etc, né? Ok, foi uma jogada de Lula, mas Lula fez mais. Ele virou para Meirelles e fez o seguinte: Meirelles, eu não vou me meter na sua gestão, sabe por quê? Porque eu entendi, né? Estou repetindo a consciência de Lula na época. Eu entendi que o Plano Real é muito importante. O Plano Real, que foi implementado em 1994 no governo Itamar, e que levou depois Fernando Henrique 2 vezes à presidência, pegou uma inflação de 1.000, 1.500% ao ano e jogou para 5%, 6%. Isso é muito importante para as pessoas mais pobres, porque o pobre sempre sofre demais com a inflação, né? E o pobre vota. O voto do pobre é igual ao voto do bilionário, né? Enfim, controla a inflação, porque eu sei que a inflação é muito danosa, é um imposto muito cruel sobre as pessoas mais humildes. Mas eu não vou me meter. Atenção, Lula blindou Meirelles informalmente. A blindagem foi feita de maneira informal. Tanto é verdade que boa parte do PT, partido de Lula, não gostava de Meirelles, queria a cabeça de Meirelles, batia em Meirelles o tempo todo. Boa parte, inclusive Dilma, que depois foi presidente, né, e era muito poderosa no governo Lula. Mas nada aconteceu com Meirelles, porque Lula blindou Meirelles, deixou Meirelles fazer a política econômica que ele achasse que deveria fazer, controlando a inflação. E nesse período o Brasil teve um bom ritmo de crescimento econômico, a inflação controlada, de fato, né? Banco ganhou muito dinheiro, tá certo? Os bancos ganharam muito dinheiro, as empresas industriais, comerciais, enfim, foi um período de crescimento da economia brasileira com a inflação relativamente controlada, etc, né? Claro que isso muda depois, né, da saída de Lula e tudo mais, mas o que eu estou querendo dizer? O Banco Central brasileiro não era independente, não era, mas agiu como se fosse. Por quê? Porque houve vontade política e a conjuntura da época, óbvio, também ajuda, né? Mas houve vontade política e o Banco Central brasileiro agiu como se fosse sem ser independente. Então, essa polêmica toda de que tem que ser independente e tal, para mim, sinceramente, enfim, é conversa para boi dormir, porque depende. Eu estou dando aqui um exemplo, né? O Banco Central brasileiro não era independente, mas agiu como se fosse. Aliás, tem um estudo muito interessante de 3 economistas do Banco Mundial, que eu vou citar aqui, o Michael Acklin, Andreas Kern e Mário Negri. Esse texto está no site do Banco Mundial, que eles estudaram econometricamente 121 países em relação a ter ou não ter Banco Central independente, e eles conseguiram comprovar
que o Banco Central independente aumenta a desigualdade social. Interessante isso, né? Por que aumenta? Porque o Banco Central foca só a inflação, controle da inflação, controle da inflação, controle da inflação, e a própria política fiscal, que não é feita pelo Banco Central, ela passa a ter, vamos dizer, limitadores, né? Porque o governo tem dificuldade de fazer a política expansionista, porque o Banco Central tende a esterilizar esses recursos com taxas de juros mais altas e tudo mais. É interessante esse estudo, né? Ou seja, o Banco Central independente aumenta a desigualdade. É tudo que a gente não precisaria ter, né? Sinceramente, mas enfim. Mas veja, voltando à questão lá do tal do vazamento, é terrível isso, porque o que é que acontece? O Banco Central brasileiro, ele ficou independente do governo, né? A lei não diz isso, mas ele não é independente do mercado bancário. Ele não é independente do mercado bancário. Existe uma relação de simbiose, né? De harmonia, de paz, eu diria, entre os componentes do Banco Central, as pessoas do Banco Central e o mercado bancário. É natural até que haja, eu não estou criticando não, porque são pessoas que transitam nos bancos, né? Nos grandes bancos e tal, mas é natural. Eu estou falando isso aqui, eu claro que posso pesquisar isso, mas eu não pesquisei, mas eu não me lembro de cabeça um presidente do Banco Central do Brasil, deve ter tido, tudo bem, mas eu não sei de cabeça, que tenha sido o presidente e que fosse funcionário de carreira, funcionário público do Banco Central. Normalmente o presidente é o cara do mercado bancário, né? Ou não é? Existe uma relação de simbiose entre os bancos, o mercado bancário e o Banco Central. Então, o nosso Banco Central, que coisa boa, né? Está independente do governo, seguindo essa lógica, né? Da independência e tal, mas absolutamente capturado pelo mercado bancário. Vocês querem ver uma coisa? Remédio para Banco Central, remédio para banco é taxa de juros alta. Tá? A próxima reunião do Copom, né, que faz a Copom do Banco Central, que controla a Selic, vai ter aumento da Selic, eu não tenho a menor dúvida. Se fosse para acertar na Mega Sena, eu estava milionário, mas não, infelizmente não é por aí. Por que vai ter? Porque remédio para o Banco Central brasileiro é juros altos. E não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque a nossa inflação atual não é uma inflação causada por demanda. Que é a história do garçom que eu citei, né? É que a inflação hoje dos Estados Unidos, por exemplo, um pouco a inflação da China, não é demanda, não é aquecimento da economia. É o câmbio extremamente desvalorizado, tudo, né? Dólar toca fogo na economia brasileira, né? Dólar caro, e os combustíveis, né? O Banco Central poderia agir pelo dólar, mas não pode agir nos combustíveis. Os combustíveis aí não é Banco Central. Aí seria uma decisão política do governo para tentar controlar os combustíveis, coisa que esqueça, né? Daqui a pouco a gente vai estar... Já teve outro aumento de gasolina aí, e diesel ontem, né? Então esse aumento da taxa de juros pelo Copom não vai resolver. O que ele pode fazer até, talvez ajudar um pouco, sim, porque o aumento dos juros pode segurar um pouquinho o câmbio, né? Porque recursos em dólar, recursos internacionais podem até se animar a vir para o Brasil, os recursos em dólar, para aplicar em bancos, em títulos públicos, privados, indexados em taxa de juros, né? Taxa mais alta, eles vão ganhar mais. Pode aí segurar um pouco o câmbio, mas não vai resolver, porque a nossa inflação não é causada por demanda, mas como nós estamos capturados pelo sistema banqueiro, o sistema dos banqueiros, bancário, enfim, o sistema financeiro, aumento da taxa de juros é sempre um remédio, né? E não vai resolver. Vai piorar, inclusive, o ritmo da economia, vai aumentar o desemprego e tudo mais. Então, é interessante isso. Eu achei essa matéria bem interessante para vincular com a independência do Banco Central. Nós estamos independentes do governo, nosso Banco Central, mas totalmente capturados pelo sistema bancário.